Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam muito bem-vindos ao 24º episódio do podcast Contra a Curva, o teu podcast de Fórmula 1 no Fair Play. Este é um episódio esperado, pelo menos por aquilo que foi o início da temporada, é o episódio que consagra a vitória no Campeonato do Mundo de Max Verstappen. O Max é tetracampeão do mundo. Eu sou o Luís Moura e, como habitual, estou com o Diogo Soares. Diogo, antes de mais, bom dia. E em segundo lugar, pergunto-te se este era o episódio que estavas à espera de gravar no início da temporada, um episódio em que falámos da vitória de Max no campeonato. Bom dia, Luís. Bom dia a ti, bom dia a todos que nos estejam a assistir, ou qualquer tipo de cumprimento, dependendo da hora em que estejam a assistir a este episódio. E sim, este era o episódio, se calhar, mais previsível no início da temporada. O que não foi previsível é que tivesse sido tão tarde, dado aquele início de temporada. Mas mesmo a partir de Miami, quando o Lando começa a ter um carro competitivo e se calhar quando Ferrari também tenta algum tipo de aspiração ao campeonato de pilotos, no caso até refiro mais ao Leclerc do que ao Sainz, mesmo nessas alturas nós tínhamos praticamente certeza de que o Max poderia ser campeão, dada a vantagem. Era preciso haver algum tipo de acidente, algum tipo de falha mecânica e deixar o Max sem qualquer ponto num fim de semana em que principalmente o Norris fizesse a pontuação máxima para que se calhar houvesse um desfecho diferente. Mas não aconteceu. O Max acaba por ser melhor. O Max, desde Miami, que é quando os carros começam a ficar equiparados e posteriormente a McLaren passa a ter o melhor carro e o Red Bull fica despromovido, digamos assim, para o terceiro carro do grid. Mesmo nessa altura, ou mesmo nesta altura, o Max acaba por fazer mais pontos que o Norris, o que penso eu que espelha perfeitamente aquilo que é a capacidade do Max. E deixa-me só para terminar, se eu pudesse destacar assim duas corridas neste espaço de tempo, eu falaria precisamente do Brasil, porque dá praticamente uma machadada final, e também destacaria Las Vegas, porque num fim de semana em que uma configuração da asa traseira seria idêntica, por exemplo, a um Singapura, a um Zandvoort, que é preciso uma grande carga aerodinâmica, e em que depois a Red Bull decide simplesmente cortar as asas traseiras, que é para ver se consegue diminuir o arrasto, ele consegue ficar à frente de Norris. Eu acho que isso foi espantoso e é muito por isso que ele acaba por vencer o campeonato, o Tetra, no caso. Sim, tu tocaste nos dois pontos essenciais da análise que eu ia fazer, portanto não vou reforçar tanto isso, mas ainda assim destacar que realmente tu falaste do início da temporada, que é magnífico, não só por parte de Max Verstappen, mas também, e se calhar acima de tudo, por parte da Red Bull, que constrói um carro muitíssimo competitivo, muito mais rápido em todos os momentos da corrida, em todas as pistas, em todas as características de uma pista, do que a concorrência, e aí o Max consegue ganhar uma almofada confortável e que acabou por gerir até ao final do ano, ou até Las Vegas. E esse é o ponto número 1. O ponto número 2, e que a meu ver também é o mais impressionante, é de facto o meio de temporada. Tu disseste, e muito bem, que estavas à espera de gravar este episódio, no sentido em que estavas à espera que o Max fosse campeão do mundo, mas não estavas à espera daquilo que ia acontecer. E realmente, quando nós nos primeiros episódios do ano estávamos aqui a falar de Fórmula 1, falávamos de uma vitória de Max que seria ou que aconteceria muito mais cedo, e isso acabou por acontecer mais tarde. Portanto, realmente houve muita coisa que se passou aqui pelo meio,
Tivemos um Norris na luta, tivemos um Leclerc na luta, tivemos também um Sainz, um Piastri, um Russell e um Hamilton na luta a vencer corridas. Aliás, o Russell venceu o Grande Prémio em que Verstappen se sagra campeão do mundo, e isso diz muito, mas realmente aquilo que o Max fez neste domingo e no Brasil, com um carro não suficientemente bom para vencer uma corrida, em que ele vence no Brasil e consegue, como tu disseste, ficar à frente do Norris em Las Vegas, diz muito daquilo que o Max Verstappen é e também diz muito daquilo que Lando Norris, pelo menos, ainda não é, que é um piloto capaz de ser campeão do mundo, porque é verdade que a Red Bull perdeu muita performance, é verdade que Verstappen conseguiu suprimir essa perda, conseguiu nivelar a competição quando muito provavelmente nenhum piloto naquela grid o conseguia fazer, e Max conseguiu. Max consegue fazer este tipo de coisas, mas o Norris também teve muito aquém de esperado. Poderá ter acusado a pressão no meio da temporada, houve várias corridas em que poderia ter vencido, em que poderia ter tirado 10, 15 pontos ao Verstappen, não o conseguiu. E se calhar isso não significaria que o Norris fosse campeão do mundo, mas se calhar significava que nós estaríamos neste momento aqui na terça-feira a seguir ao Grande Prémio de Vegas a falar de um campeão do mundo, e se calhar só teríamos em Abu Dhabi. Não vale muito, é verdade, estar em Vegas em Abu Dhabi é na mesma um campeonato para o Max, tetracampeão do mundo de Fórmula 1, extremamente merecido, alcança o mesmo número de títulos de, por exemplo, Sebastian Vettel e Prost, tem mais um título que Senna, e portanto já não havia dúvidas que o Max era um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1, com o 4º campeonato consecutivo. É só mais uma confirmação de que Max Verstappen é algo de excepcional, algo que não se encontra todos os dias, não se encontra todas as décadas no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 para o ano, e ou então já aqui de uma futurologia, certamente que vai procurar o 5º campeonato, o pentacampeonato. Se calhar vai ser um bocadinho mais difícil, mas cá estaremos para analisar esse campeonato do próximo ano. Acho que, a não ser que queiras acrescentar alguma coisa, Diogo, em relação ao título do Verstappen, também teremos tempo no final da temporada de falar mais a fundo. Mas se não for o caso de queres acrescentar mais nada, temos que falar do vencedor da corrida, ou dos grandes vencedores da corrida este fim de semana, que foram a Mercedes, com os seus pilotos George Russell e Lewis Hamilton. O Russell venceu. Eu vi a corrida na F1 TV, e os conterrâneos, os compatriotas do Russell estavam malucos, disseram que aquilo foi uma vitória a campeão do mundo, que foi uma vitória esmagadora. É verdade, foi a primeira vitória neste registro que vimos de Russell, portanto isso é de ressalvar. Se calhar primeiro vamos ao piloto vencedor britânico, ao piloto britânico vencedor pela Mercedes deste Grande Prémio, depois iremos ao outro piloto também britânico e da Mercedes, que é o Hamilton. Mas Diogo, questiono-te se o Russell foi mesmo o piloto mais rápido do fim de semana, se há dúvidas em relação a isso. Foi, se juntarmos se fizermos assim uma compilação de todo o fim de semana, é de facto o piloto mais rápido. Ele só não faz um Grand Slam porque o Hamilton faz a volta mais rápida, e aliás depois penso que até aquele para o Norris. Mas fora isso, ele faz a pole position não com tanta superioridade para o Sainz, mas depois com uma vasta superioridade para os restantes. E depois eu acho que aquela é uma vitória que era necessária para o Russell. O Russell tinha tido vitórias no Brasil há 2 anos, que depois até acaba por ser um pouco criticado pela forma como ele na altura atacou o Hamilton quando se dá uma ultrapassagem. Houve quem o acusasse de alguma deslealdade por ter sido companheiro de equipa. Não foi, se calhar não foi aquela primeira vitória tão saborosa para o Russell como ele se calhar quereria. Tem aquela vitória na Áustria que lhe cai no colo, porque os 2 senhores à frente decidiam andar aos chutes e pontapés. Tem a vitória na Bélgica, que afinal não foi uma vitória, foi desclassificado. Portanto, o Russell chega aqui sem nunca ter tido uma vitória em que
o cimentasse como um grande vencedor. E esta vitória foi isso. Ele chega a ter 15 segundos de vantagem, mesmo depois de ir às boxes. O Hamilton cai ali em segundo, o Hamilton começa a apertar o ritmo. E creio eu que a dada altura o Russell também deve ter começado a apertar o ritmo quando estaria para aí a 5 segundos, 4 segundos, que ele olhava pelo retrovisor e já via o Hamilton ali a meio da reta, ele no fim, o Hamilton no meio, penso que já deve ter soado ali um alerta, e a partir daí ele, creio eu, que acelera mais um pouco e volta a distanciar-se do Hamilton. É de facto uma grande vitória. Podíamos estar aqui a falar de, por exemplo, o Russell se calhar teve sorte nas paragens das boxes porque os outros ficaram atrás, o Sainz, o Max, o Leclerc, ficaram ali, quando saem das boxes ficam ali presos no tráfego. Podíamos falar dessa sorte? Podíamos. Se eu acho que essa sorte mudaria o desfecho final, se calhar não, duvido. Mas é de facto um grande fim de semana para o Russell e acho que é importante para ele no sentido em que será o líder de equipa na próxima época, a priori, e acho que chegar à próxima época desta forma e a confiar que até poderá terminar bem a temporada, acho que chegar a 2025 como não digo como um claro candidato ao título, porque não saberemos como estará a Mercedes, mas será um piloto a ter em conta na próxima época. Sim, em relação à sorte nas paragens, eu vejo isso de uma forma um bocadinho diferente. Eu analiso as paragens da Mercedes como mérito da estratégia que definiram e também como a consequência do ritmo que imprimiram. Portanto, quando tens uma equipa rápida, um piloto rápido que vai a dominar a corrida à frente, ganha um outro conforto totalmente diferente no momento das paragens. E que foi o que aconteceu com o Russell. Portanto, estava rápido, parou bem, parou de forma confortável, conseguiu manter a vantagem e venceu de forma confortável, de forma merecida. É o piloto mais rápido no fim de semana, faz a pole position, tem a vitória com uma vantagem ainda considerável. 7 segundos é uma vantagem bastante considerável. Não numa Fórmula 1 ainda o ano em que já vimos vitórias por 20 e tal segundos, mas numa Fórmula 1 qualquer de outros anos ou de uma outra fase, 7 segundos é uma massa, uma grande vitória. Portanto, o Russell vence dessa forma. Precisava desta vitória, acima de tudo no seguimento do enquadramento que tu fizeste em relação às anteriores vitórias do Russell, e acima de tudo eu vejo esta grande performance como uma vingança daquilo que lhe aconteceu em Spa. Porque se puxarmos um bocadinho a fita atrás, em Spa o Russell arrisca de uma estratégia diferente de todos os outros pilotos, faz só uma paragem, faz um stint incrível com os pneus duros, também com os pneus médios, mas depois com os pneus duros, faz um stint incrível e não consegue ganhar a corrida em pista, vai ao pódio, celebra, ouve o hino, abre o champanhe e festeja, mas depois é tirada a vitória por questões técnicas e diretivas e que eu não quero desvalorizar, eu não quero com isto dizer que foi mal retirada a vitória. A Russell simplesmente, para quem vê a corrida, para o fã, para o adepto, ficou com a sensação que o Russell deveria vencer. E, portanto, o Russell vinga-se de Spa em Las Vegas. É uma pista diferente. Conhecendo se calhar o Russell, acho que ele não se importou muito de todo este show da sua vitória. Estávamos em Vegas e portanto o fim de semana foi todo muito enquadrado em questões bastante visuais e de celebração, e portanto acho que o Russell também gostou disso. Deixa-me só dar a nota que me esqueci há bocado quando falava do Verstappen, é que vimos no final de uma corrida um Russell mais entusiasmado com esta vitória do que o Verstappen entusiasmado com
vencer o tetracampeonato do mundo. Não quero com isto dizer que o Verstappen não estava feliz, estava emocionado, claro, mas vimos um Russell eufórico e o Max, ok, foi mais um campeonato que eu já estava à espera de vencer. É quase comum quando uma equipa grande vai jogar contra uma equipa pequena em casa e ganha 2 ou 3-0, ok, conseguimos a nossa obrigação. Acho que era um bocadinho esta obrigação do Max desta temporada, e ele conseguiu fazê-lo. Eu também percebo esta diferença de reação, porque quando se vence daquela forma em 2021, em que explode, e depois vencer 3 campeonatos a seguir de uma forma mais tranquila, não mete a mesma piada, ainda por cima 2 campeonatos com corridas na Europa às 6 da manhã, ou em Portugal. Portanto, isso é muito chato. É muito chato, para corridas às 6 da manhã, para ver campeões do mundo, uma pessoa nem tem energia para... É muito bonito para lidar o com aquilo. folclore, principalmente este é muito bonito para o folclore, porque estás em Las Vegas, é muito engraçado, mas 6 da manhã não... É para estar ali ainda naquela fase de sono bastante confortável, bastante profunda. Ainda por cima um domingo. E depois tu vês aquelas cenas daquele senhor, que eu confesso que não sei o nome, mas a apresentar os pilotos. Eu não vi essa parte, porque não me ia levantar mais cedo para ver aquela parte. Peço imensa desculpa. Pode ter mais cedo às 5h55 para ver a corrida. Mas a apresentar o Pérez, e o Pérez ficou assim com uma cara de opá, o que é que estás a fazer? E agora, para onde é que eu vou? É Vegas, isto não... E este ano tens aquela... Não parece Fórmula 1. Antes e depois, isso não é Fórmula 1. É? Não, é... Fórmula 1 foi o que aconteceu em pista. Sim, é isso. O que aconteceu no fundo é isso, tudo o resto são coisas. Não tens aquela... Não viste nas bancadas um ambiente familiar como tu vês na Europa, como tu vês no Brasil, como tu vês no Canadá, por exemplo. Sim. Não vês aquele ambiente familiar. Sim. Eu quando falava eu quando falava da vitória do Max, das 2 vitórias do Max no campeonato às 6 da manhã, é pela inconveniência que é para nós aqui em Portugal. E no resto da Europa, não é às 6, é às 7, pronto. Não é por aí também. Mas o Max é campeão do mundo em Suzuka, com uma chuva torrencial, e vê-se esse ânimo, porque Suzuka é um grande prémio de fãs de Fórmula 1, de pessoas que adoram a Fórmula 1, que gostam do desporto, que percebem do desporto. Não é um grande prémio de pessoas que vão para lá tirar fotografias para o Instagram, ou fazer vídeos para o TikTok, coisas do género. Que foi o que acontece, é o que acontece um bocadinho em Vegas. Não estou a dizer que não havia lá pessoas que estavam a Fórmula 1, acredito que houvesse, mas muitas dessas pessoas não têm não tendo no ADN o desporto motorizado. Se calhar um bocadinho que acontece no Texas, não é? No Texas isso vai acontecendo, vemos bancadas mais repletas, com uma energia diferente daquilo que vemos em Miami e em Las Vegas, mas lá está, é um caminho que a Fórmula 1 está a traçar, isso. Até porque temos que lidar com isso. Até porque, especialmente esses 2 grandes prémios, Las Vegas e Miami, não são feitas para o americano comum. Feito para o americano estrela, celebridade. E depois tu acabas por ver, por exemplo, aquele apresentador que, para começar, ele nem sequer sabe o que é carros de corrida. Ele é um apresentador do UFC. Quer dizer, não quer dizer que não saiba o que são carros de corrida, mas certamente que se queriam apresentar os pilotos de uma forma de Las Vegas, se calhar na NASCAR, por exemplo, na IndyCar, conseguiriam encontrar um animador / apresentador que percebesse mais do assunto. Agora, tu tens esse exemplo do Pérez do ano passado, tens o exemplo deste ano, que para mim foi gritante, de chamar Grassley e uma forma muito estranha. Sérgio Checo Pérez. Sim, Sérgio Pérez, Checo Pérez, agora juntar os dois. Sérgio Checo. Sim. Não. E depois assim, eu não sei se estiveste atento às notícias pré-Grande Prémio, mas havia descontos brutais para vender bilhetes. Né? Havia descontos de 80%, 70 e tais por cento, 80%, 80 e tal por cento.
porque de facto havia uma escassez de saída de bilhetes. Claro. Não eram vendidos. Por isso, Sim, para, simplesmente. para o fá comum, não é? Para Sim. os lugares comuns, para os lugares de grandstand. E é que depois isto são grandes prémios que entram pelas cidades, no caso este, entra pela cidade, altera completamente um ecossistema de uma cidade, e depois o típico americano que não percebe nada disto vai ter que levar com isto durante para aí desde, sei lá, de outubro, se calhar de setembro, na construção das infraestruturas do circuito, e agora para desmontar vai ser para aí mais, sei lá, para aí mais um mês, se calhar. Ou se calhar nem tanto, mas no pior dos casos, se calhar um mês. Portanto, isto são 3, 4 meses profundamente complicados para quem não percebe nada de Fórmula 1, para quem não quer saber, para quem quer não faz sair de casa e trabalhar de casa. Claro. Para quem não faz questão de ter em Vegas o Grande Prémio. Nós desviámos um bocadinho na conversa, fruto das circunstâncias, mas temos que falar um bocadinho do Hamilton, porque se o Russell foi o piloto do fim de semana, o Hamilton foi o segundo grande piloto do fim de semana por ter ficado em segundo lugar da corrida, mas acima de tudo, e começo já eu a analisar, por ter feito uma má qualificação e depois ter recuperado de uma forma incrível para o segundo lugar. Eu não via um Hamilton assim a lutar contra a adversidade, a lutar contra a má classificação há muito tempo. Se ele depois do Brasil disse que por vontade dele não voltaria a conduzir um Mercedes, acho que mudou de ideias, pelo menos para as últimas 2 corridas do ano, porque de facto partir décimo e para segundo um grande ritmo e depois de todo o domínio de Russell só ficar a 7 segundos do colega de equipa, diz muito também da velocidade que o Hamilton teve ao longo desse grande prémio. Ele passa pelo Norris facilmente, quer dizer, há muitas ultrapassagens que teoricamente seriam um pouco mais complicadas do que as iniciais, não só pelo piloto, mas também pelo carro, e o Hamilton consegue facilmente se desdobrar desses pilotos e colar-se, não em pista, mas em posição ao Russell. E portanto é também um grande resultado, é também um grande fim de semana e merece esta nota de destaque. É bom ver assim o Hamilton, é bom ver o Hamilton rápido, competitivo. Acho que ninguém gosta de ver o piloto britânico a ficar em décimo e fora dos pontos, fora das qualificações. Nós gostamos de ver os bons pilotos à frente ou os bons pilotos a competir entre eles e portanto é bom perceber que para o próximo ano poderemos ter um Hamilton na Ferrari a lutar por vitórias. E motivado, acho que acima de tudo. E motivado, sim. Até porque agora tivemos este hiato deste ano, desde que sabemos que o Hamilton vai para a Ferrari e de repente as coisas deixaram de parecer assim muito reais, não é? Porque ainda vemos o Hamilton na Mercedes e tal, mas o Hamilton vai mesmo para a Ferrari. Vai ser muito engraçado. Não, e o Hamilton tinha tido umas corridas difíceis só para aí há 2 corridas que já não seriam assim tão ao modo dele, e sabemos perfeitamente que o Hamilton, se calhar quando as coisas não correm bem, deixa-se afetar psicologicamente demasiado com as circunstâncias e acho que isto é é o voltar a uma forma de que nós nos acostumamos. E eu durante o fim de semana, e se calhar ainda hoje, posso dizer que se o Hamilton tivesse tido uma melhor qualificação, se calhar teria ganho. Mas pronto, lá está, é a história dos X. É a história dos X. Mas o Hamilton faz mesmo uma corrida extraordinária. E eu penso que foi no sábado, ou melhor, na sexta, após a qualificação, em que o Toto Wolff diz que o Hamilton poderia estar na luta pela vitória. E ele só não esteve na luta pela vitória porque, de facto, o Russell esteve a um nível bastante superior.
Mas o Toto Wolff não se engana de todo. O Hamilton está lá, fica em segundo, ultrapassa toda a gente, ultrapassa os Ferraris, ultrapassa o Max, ultrapassa os McLarens, e na maior parte do tempo é assim, não demos propriamente por isso, porque ele vai subindo e ele está em décimo, afinal já está em nono, mas depois olhavas para o grafismo, ele já está em sexto, já está à frente do McLaren ou do outro. Ele é de facto impressionante a forma como ele ganha as posições, e eu acho que isto é importante ele terminar assim a época. Primeiro, se calhar para terminar em paz com a equipa, acho que isso é importante. Terminar em paz com a Mercedes, que basicamente lhe deu tudo, ou quase tudo, mas que tiveram uns anos de imensa glória. E é importante chegar à Ferrari, se queres vencer, é importante chegar à Ferrari com também uma motivação de vitória, no fundo. Agora é esperar que também a Ferrari tenha condições de lhe entregar um carro competitivo na próxima época, e percebemos qual dos dois pilotos da Ferrari terá melhores condições para voltar a entregar um título à Ferrari passados 17 anos, 18 anos, não descartando que a Ferrari ainda pode ser, matematicamente, ainda pode ser campeão de construtores este ano. É isso mesmo, fizeste a ponte, o lançamento perfeito para o tema seguinte deste episódio. Ferrari, terceiro e quarto lugar, terceiro de Sainz, quarto Leclerc, uma competição que já foi mais saudável entre os pilotos da Ferrari, podemos presumir isso pelos sim radios do Leclerc no final da corrida, mas uma Ferrari que de facto está numa posição de poder sonhar com o campeonato de construtores ao fim de muitos anos. Salvo erro, está a 24 pontos da McLaren, a 2 grandes prémios, sendo que pontua-se com os 2 pilotos e, portanto, é bastante possível, se a McLaren, se correr alguma coisa mal à McLaren, ou com um dos pilotos, é possível a Ferrari ser campeã do mundo. E, portanto, acho que é também importante analisar este fim de semana da Ferrari, e eu pedia-te que fizesse uma análise, primeiro tendo em conta essa rivalidade entre Leclerc e Sainz, que já foi mais saudável, e depois sobre, na tua opinião, a possibilidade que a Ferrari tem ou não de se sagrar campeão do mundo de construtores em 2024. Se achas que isso é possível, ou se as coisas ainda assim continuam mais encaminhadas para a McLaren. Sendo claro que a McLaren está à frente do campeonato. Assim, em relação aos pilotos, acho que há situações desnecessárias, pura e simplesmente. Não me parece que sejam coisas trágicas, não quero dizer tanto tragédias, mas não me parece que sejam coisas voltadas podiam ser evitadas algumas situações. Se calhar o Sainz, quando recebe a ordem de não atacar, podia ter acatado, mas eu também percebo o lado do Sainz. O Sainz estava mais rápido naquela altura, naquele preciso momento. O Sainz era mais rápido, e claro que o Sainz queria ter um melhor resultado, queria bater o companheiro, o que seria perfeitamente normal. E é assim, eu acho que não é assim tão descabido, se calhar, analisarmos e percebermos que o Sainz ao longo do fim de semana também foi mais rápido que o Leclerc. Qualifica-se melhor, não desgasta tanto os pneus, principalmente naquele primeiro stint em que o Leclerc pura e simplesmente derrete os pneus, pura e simplesmente, e nem estava calor, estava frio. Portanto, derreter com frio é um feito impressionante, cientificamente falando. Mas eu percebo o lado do Sainz. O Sainz agora não tem nada a perder. O Sainz vai sair, e vai sair de uma forma que se calhar é polémica
se calhar pela chamada que ele recebe logo no início da época a dizer, opá, já não contas, e ele, então, para isso, não conto, se calhar vou passar a contar, e se virmos por aí, se calhar o Sainz chega a uma altura em que pensa, opá, o gajo não está na luta pelo campeonato, não tenho propriamente que ajudá-lo, vou fazer o que quero, e pronto. Acho que há situações que podiam ser evitáveis, no entanto, não me parece que sejam escandalosas nesse aspecto. Quanto à luta pelo campeonato, parece-me extremamente difícil, e até acho que, por exemplo, o Qatar, vimos na época passada que o Qatar adaptou-se muito bem ao McLaren, e se calhar o Qatar também pode se adaptar muito bem ao McLaren nesta época. A diferença agora são 22 pontos, e eu diria eu disse 24. 24. Acho que são 24. Pois, eu agora tenho de andar a fazer umas contas que se calhar não é a coisa mais favorável para mim neste momento andar a fazer contas, mas se calhar penso que está certo. Não, são 24. Eu acho que se houver um fim de semana em que McLaren e Ferrari fiquem assim mais ou menos equiparados a nível de pontos, mesmo que a McLaren faça menos pontos que a Ferrari, mas fizeram, se a diferença for de 2, 3 pontos, eu acho que seria preciso falhas mecânicas acontecerem em Abu Dhabi para a McLaren perder esse campeonato. Não é impossível para a Ferrari vencer, mas perdão, mas eu diria que é muito difícil, e seria, lá está, seria preciso algum tipo de problemas nos carros da McLaren. Sim, eu começo a falar já por aí. Eu percebo aquilo que estás a dizer, e claro que a McLaren está muito bem encaminhada para vencer o Campeonato do Mundo, mas dentro desta época do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, em que já fomos para muitos grandes prémios a pensar que ia acontecer uma coisa, e depois acabou por acontecer o total oposto, eu não digo nada, não é? E é verdade que no Qatar a McLaren, na última vez que se correu no Qatar, a McLaren foi muito competitiva, mas isso pode não querer dizer muita coisa, e podemos perfeitamente chegar ao Qatar e as coisas correrem mal para a McLaren, e a McLaren fazer menos pontos e a Ferrari fazer um grande fim de semana, ou podemos chegar ao Qatar e a McLaren fazer um grande fim de semana e a Ferrari fazer um péssimo fim de semana e ter muitos menos pontos, e a McLaren até já ser campeã do Qatar, por exemplo. Isso pode acontecer. Portanto, 24 pontos é considerável. Seria mais considerável se calhar se fosse campeonato de pilotos do construtores, porque se calhar se a Ferrari fizer 1-2 num dos grandes prémios e a McLaren fizer um sétimo e um oitavo, um sexto e um sétimo, já há uma diferença considerável, e se calhar já se vai para a última corrida. É difícil, matematicamente é possível, e portanto teremos de assistir às próximas duas corridas, às últimas duas corridas deste ano, para perceber o que é que vai acontecer. Em relação ao Sainz Leclerc, é evitável este tipo de polémicas, concordo, mas percebo muito bem a frustração do Leclerc, e acho que esta é uma atitude de extremo matum do Sainz. Porquê? Número 1, porque ao longo desta temporada já vimos momentos em que, sendo o Leclerc o piloto que está mais bem classificado no Campeonato do Mundo de Construtores, momentos em que o Leclerc obedeceu a ordens de equipa que beneficiavam o Sainz. É normal, nenhum deles está a lutar pelo Campeonato do Mundo de pilotos, estão a lutar pelos construtores. A Ferrari disse ao Leclerc que era melhor deixar passar o Sainz em alguns momentos, o Leclerc deixou fazer. Portanto, acho que o Sainz deveria ter feito o mesmo em Vegas. Eu percebo a frustração do Sainz, percebo que seja complicado, percebo que queira mostrar que é uma má escolha deixá-lo sair. Percebo que um piloto que está na Ferrari queira aproveitar ao máximo para somar o maior número de pontos e de pódios, porque para o lado vai para o Williams e não vai estar na mesma circunstância. É inevitável, quer dizer, faltam 3 grandes prémios, ele sabe que vai para o Williams durante 2 ou 3 anos.
quer aproveitar enquanto tem um carro para andar lá na frente, percebo isso também, é normal. Agora, é uma atitude mazinha do Sainz, é uma atitude que não me surpreende pelas características e pela personalidade que o piloto espanhol tem. Acho que devia ter dado a posição. O Leclerc não está a lutar pelo campeonato do mundo de pilotos, pelo primeiro lugar, até porque esse já é do Max, mas está a lutar pelo vice-campeonato. Está a lutar pelo está a ganhar pelo vice-campeonato, e foi um fim de semana em que o Norris teve um resultado não tão bom, e o Leclerc está a 21 pontos, e se fizesse terceiro, ganhava mais uns pontinhos que poderiam ajudar em caso de ele ter uma vitória e o Norris ter um mau resultado. É mais provável que o Norris acabe em segundo do que o Leclerc? Está fechado? Não. É possível? Portanto, estes pontos poderiam ajudar o Leclerc numa luta. Faltam 2 corridas e, portanto, faltam 50 pontos, mais voltas mais rápidas para cada piloto. Portanto, o piloto poderá até a final da temporada ter 52 pontos, não é? Portanto, é uma má atitude do Sainz. Não surpreende, não, mas se tivesse que tomar um partido, tomar o partido do Leclerc, porque realmente o Sainz deveria ter dado a posição, porque ele é que não está a lutar por grande coisa. E é dar a posição no momento em que a corrida estava decidida, e portanto para a Ferrari era igual ter um terceiro e um quarto sendo o Leclerc ou o Sainz. Mas para a Ferrari, olhando também para o campeonato de pilotos, que também é um campeonato que é seu, preferia ter o Leclerc à frente porque teria se aproximado do Norris. Isso não aconteceu. É o que é, a vida, é desporto, faz parte. Agora, o Sainz também tem que perceber, e já que vai para o Williams, que andará mais no meio do pelotão e também terá uma rivalidade ou uma disputa algo agressiva, no sentido competitivo, com o Albon, tem que perceber que a Fórmula 1 é um desporto individual, mas também é muito um desporto de equipa, e, portanto, até porque faz parte. A Williams precisem de uma forma, diria que inequívoca, que haja muito jogo de equipa, mas claro. Lá está, não sei se o Sainz esse piloto, ele vai ter algumas dificuldades em adaptar-se ao contexto, não é? Acho eu, porque não é fácil um piloto que sai de uma equipa de topo e para uma equipa de meio tabela. Ou de fundo. Portanto, ou de fundo, depende, exatamente. Que tem de andar a fabricar peças de grande prémio para grande prémio. Sim. Mais um espetáculo lá Pinto. Mas temos que ir a uma notícia fresquinha antes de irmos para as previsões do Qatar. A Fórmula 1 assinou um acordo, ou está em conversações, ou, por outras palavras, a Fórmula 1 vai ter uma nova equipa em 2026. Penso que isto é seguro de se afirmar. A equipa será da General Motors e da Cadillac, com pessoas da Andretti. Isto depois da Andretti não ter conseguido a sua vaga na Fórmula 1, vamos ter uma 11ª equipa, significa que vamos ter 22 pilotos em 2026. É importante, mudará um bocadinho o jogo, portanto, haverá mais equipas, mais pilotos a querer-se competitivos, a lutar pelos 10 lugares pontuáveis, haverá mais pilotos no grid. Até 2026 vamos ter muito tempo a falar disso, Diogo, mas a pergunta que urge ser feita neste momento, também tendo em conta o tempo que temos até o final do episódio, se nos consegues resumir este negócio, este acordo, o que é que significa para a Fórmula 1 e porque é que há aqui uma General Motors a entrar com uma Cadillac e ter pessoas da Andretti, sendo que a Andretti não conseguiu entrar há uns meses atrás. Deixa-me começar pelo fim. Ora bem, isto é difícil de explicar e é difícil para mim compreender, e acho que para ti não, mas a Fórmula 1 rejeitar a Andretti porque não ia trazer nada de positivo para a Fórmula 1 e aceitar a Cadillac, que será composta não na sua totalidade, mas em grande parte por pessoas da Andretti, é estranho e eu não compreendo.
E, portanto, esta parte eu não posso responder a essa pergunta, porque eu acho que isto é uma daquelas coisas que acontece na Fórmula 1 pelo circo que a Fórmula 1 é, pelo circo que o Sr. Stefano Domenicali gosta e que, se confirmarem os rumores, levará isso para o MotoGP. Não sei se confirmam. Mas parece-me uma entrada muito... Primeiro, é uma entrada necessária. Já há muito tempo que a Fórmula 1 andava a precisar de uma 11ª equipa, e eu até defendo que se calhar até devíamos estender isto, se calhar uma 12ª, uma 13ª, uma 14ª no máximo. Acho que mais que 14 já estaríamos a implicar aqui uma situação de demasiados carros, demasiados passos em circuitos que começariam a ser pequenos para tantos carros. Mas parece-me que a Fórmula 1 terá muito a ganhar, primeiro porque ganha uma equipa de muita confiança dos Estados Unidos, uma equipa que tem vindo a apostar de forma muito forte no desporto motorizado e que já tem tido resultados bastante bons no WEC, no IMSA. É uma equipa que, por exemplo, na próxima época, ou melhor, uma construtora que na próxima época terá um piloto português no IMSA, terá o Filipe Albuquerque. Portanto, parece-me um projeto bastante sólido, da mesma forma que o projeto da Andretti me parecia sólido. É tentar, agora esperar. No fundo, em 2026 dar-se a entrada, mas só em 2028 é que a equipa estará no seu pleno, só nessa altura que o motor será propriamente deles. Aparentemente será motor de Ferrari em 2026 e 2027, portanto parece-me uma boa aposta da Fórmula 1 em aceitar a Cadillac. Parece-me que uma equipa liderada pelo Mario Andretti, não só por tudo aquilo que o Mario Andretti significa na Fórmula 1, mas pela forma como ele também consegue gerir uma equipa. Ele não vai gerir 100% a equipa, mas tem sido uma parte muito importante da equipa Andretti na IndyCar, principalmente. E é meia cereja no topo do bolo, se me permites dizer desta forma. Ainda falta pelo menos mais uma equipa a entrar na Fórmula 1 que saberás perfeitamente que essa equipa seria nipónica, mas já é um excelente avanço para a Fórmula 1. Mas essa equipa não vai entrar com a IAS em 2026? É uma meia entrada, pode ser que seja Uma meia entrada. completa. Mas vamos ter o símbolo da Toyota, não é? Vamos Ou não estava... Vamos ter o símbolo, mas o símbolo é um autocolante, não é? A Alfa Romeo também esteve, mas era um autocolante. É verdade. Eu gosto muito da Toyota. Dos rallies e portanto gostava de ter um carro Toyota na Fórmula 1 e ia torcer muito pela Toyota. Mas muito rapidamente em relação àquilo que disseste, eu fiz-te uma pergunta com o Rasteira, também não se percebe porque é que se recusa a Andretti, porque é que depois entra a General Motors com a Cadillac, com pessoas da Andretti, com pessoas do topo da Andretti, portanto os patrões, os donos de estudo da Andretti, portanto não se percebe. Eu ontem comentei contigo uma teoria um bocadinho da conspiração, que eu não descarto, que é, ok, vamos ter uma Motorsports Cadillac durante os tempos e depois Motorsports Cadillac ficam no nome, puxam um bocadinho para o lado, mas temos a Andretti. Acho que poderá ser um cenário que não conseguimos neste momento definir muito bem como provável ou não, mas que deve estar em cima da mesa. E depois sim, em relação àquilo que dá a Fórmula 1, dá mais uma equipa, um projeto sólido que como tu disseste, conheces muito melhor do que o desporto norte-americano e, portanto, o desporto motorizado norte-americano, a General Motors, a Cadillac, são sim projetos sólidos, portanto, então para a Fórmula 1 para ganhar, vamos dizer, em 2026, 2027, 2028, 2030, vão estar na dianteira do pelotão, quase certeza que não, mas vão estar a lutar por pontos e, portanto, mais pilotos, mais equipas, mais competitividade, principalmente no lugar dos pilotos, vamos ter mais 2 em 2026, isso é muito bom, porque há muitos pilotos com qualidade que merecem estar na Fórmula 1,
teremos esses pilotos e é muito positivo para o desporto, para a modalidade. Diogo, muito rapidamente temos que ir ao Qatar, é fim de semana sprint e, portanto, queres começar tu com as previsões para esse fim de semana? Primeiro na sprint, num horário que vai ser mais convidativo, porque a corrida é às 6, mas não é da manhã, é da tarde. Não, minto, é às 4 da tarde. É 4 da tarde. Mas é 4 da tarde, mas ainda assim é muito convidativo. Dá tempo para fazer a sexta depois do almoço. É verdade. Quer dizer, as previsões para a sprint? E depois é fim de semana de sprint. Não me lembrava disso. Eu posso... Exato, avança, por favor. Bem, para a sprint, para a qualificação, eu posto no Norris em primeiro, Piastri em segundo, Leclerc em terceiro na qualificação, e na corrida sprint o Norris vence, o Piastri fica em segundo e o Leclerc em terceiro. Portanto, acho que o que acontecer na qualificação, na luta pela vitória, também acontecerá na corrida. Portanto, posso avançar com as minhas previsões de sprint, e eu diria que vence, ou melhor, pole position para o Norris na sprint, segundo lugar para o Piastri, terceiro para o Leclerc, aliás, penso que é igual ao que tu disseste. E na sprint mesmo vence o Piastri, fica o Norris em segundo e o Leclerc em terceiro. Muito bem, são as tuas previsões. Para a qualificação, para a corrida principal, eu aposto numa pole do Piastri, num segundo lugar do Leclerc e num terceiro lugar do Hamilton. Na corrida, o Leclerc vence, o Hamilton fica em segundo e o Verstappen fica em terceiro. Corrida, aqui já temos algumas diferenças, mas aposto uma pole position também para o Leclerc, mas o Piastri em segundo e o Norris em terceiro. E na corrida, penso eu que vence também o Leclerc, esperemos nós que vença o Leclerc. O Piastri fica em segundo e o Norris da NF. Não digo, mas o Verstappen fica em terceiro. Seriam boas notícias para a Ferrari se isso acontecesse. Teremos que esperar para ver este fim de semana. Não quero mais de referir, é um fim de semana de sprint, é um fim de semana com muitas corridas, muitas atividades em pista. A corrida é uma hora muito convidativa, 4 horas de um domingo. E nós, Diogo, cá estaremos na semana seguinte para analisar o Grande Prémio do Qatar, o penúltimo no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 em 2024. Por hoje é tudo. Muito obrigado mais uma vez por terem estado desse lado e voltamos para a semana.